Eu sou fundador do GAT, né? O GAT não existia aqui no Brasil. E esse modelo de tropa de elite já acontecia nos Estados Unidos e na Europa, né? Nos Estados Unidos a chamada SWAT, que a gente ouviu nos seriados, na Alemanha GSG-9, na França GIGN, na Inglaterra SAS. A Europa e os Estados Unidos saíram na frente nas décadas de 60 e 70 com a criação dessas tropas. O Brasil, seguindo esse modelo que já acontecia na Europa e nos Estados Unidos, resolveu na década de 80 criar a sua tropa de elite. Eu fui um dos privilegiados entre 5 oficiais que fomos chamados do papel, falar, vocês têm a obrigação de criar o GAT. Então eu sou da fundação, né? E o que aconteceu? A gente não tinha muito conhecimento. Naquela época não tinha uma internet como nós temos hoje, era tudo na base do empirismo. Eu nunca me esqueço isso, pouca gente sabe, né? A tropa mais próxima da gente eram as SWATs americanas, né? Sobretudo a SWAT de Miami, que é a mais perto aqui da gente, que nos ajudou demais, né? E eu me lembro que nós conseguimos um manual operacional da SWAT de Miami, veio para cá em inglês, foi traduzido, né? Foi o primeiro documento, quando chegou aquele documento assim que dava algumas técnicas, algumas táticas pra gente, nossa, virou uma coqueluche para nós, né? Porque a gente queria de todo jeito absorver tudo aquilo, né? E o que acabou acontecendo é que a gente foi trabalhando isso aí. E uma das primeiras ocorrências que eu participei como tenente do GAT, ainda nessa primeira temporada, dos 0 aos 4 primeiros anos eu fiquei no GAT, os 0 aos 4 primeiros anos do GAT, né? E eu vou contar essa ocorrência agora porque ela tem tudo a ver com o que acontece hoje, né? Foi uma ocorrência aqui no bairro da Pompeia, de uma estudante chamada Adriana Caringe. 2 criminosos foram fazer um roubo numa residência, coisa trivial. Entraram num sobrado aqui na rua Tucuna, no bairro da Pompeia, um casal de criminosos, um homem e uma mulher, e invadiram aquela casa e mantiveram o senhor Pedro Caringe, dona Ana Caringe e a Adriana Caringe, uma estudante de educação física de 19 anos de idade. E aí a casa foi cercada pelos policiais territoriais, que são os primeiros que chegam. O GAT foi chamado também, eu estava no local também. A gente não tinha ainda muito conhecimento das coisas, etc. Os criminosos ficaram com a família na parte superior do sobrado, né? Então ficou o casal de criminosos e a família lá. E nós na sala da casa, né? Na parte de baixo, discutindo, mas uma coisa meio bagunçada, aquela coisa assim, a gente não tinha muita técnica, todo mundo dando palpite, etc. Eu sei que uma hora um comandante do GAT, acho que mandou posicionar um atirador de elite lá fora, e deve ter, agora são suposições porque essa história ficou muito mal contada, sabe? Eu mesmo que era do GAT, puseram um pano preto nesse negócio assim para cobrir esse negócio e nunca ninguém tratou muito bem, são suposições que eu tenho. Deve ter dado uma ordem e falou assim, se aparecer uma chance, você atira, né? E o sujeito, era uma janela basculante, ele pegou a Adriana pelo braço aqui assim, e pôs a cabeça para fora para dar uma olhada como estava lá fora, sabe? E na hora que ele pôs a cabeça, o atirador de elite fez um disparo. O tiro atingiu a cabeça do criminoso, matou o criminoso, mas atingiu a menina também. E eu nunca me esqueço, o Lucas de Paloma, eu estava na sala, eu só tinha ouvido aquele estrondo, um tiro de fuzil, né? Vindo de fora. O pai abre a porta, o seu Pedro Caringe, eu não sei se ele está vivo até hoje. Ele era um homem bastante grande, bastante forte assim, ele saiu vociferando seus FDP, vocês mataram a minha filha, aquela coisa assim, ficou, né, aquele homem. Aí a moça desce carregada, porque os policiais invadiram o quarto, e descem com a moça no colo assim, e quando ela passou por mim, eu estava na base da escada, eu vi o olho dela com midríase instalada. Midríase é a dilatação da pupila que indica morte cerebral. E aquilo foi um choque. Ainda saiu lá para socorrer até o Hospital São Camilo, ali pertinho. Foi uma bagunça, um monte de viatura encalacrando. Tudo errado, tudo errado. A gente não tinha muita experiência, a gente não tinha ainda know-how para lidar com isso, mas esse dia para mim foi muito importante. E olha como as conexões do passado dizem respeito ao futuro. Aquele dia me marcou tanto. Eu não era um negociador e nem era comandante. Aliás, nem tinha negociação no GAT. O GAT era uma tropa, meu pé na porta, arma na mão, coração valente. Era essa pegada naquela época. Foi na década de 80. O que tiver que ser, será. Resolve no modo custe o que custar, né? E vou ser sincero também aqui,
e eu falo isso com muita frequência, a gente ia para pegar o bandido. Desse para salvar o refém, ficava feliz também. Você percebe a diferença? Total. É louco isso daí, mas era assim que a gente agia. E eu também fiz parte disso. A pegada à época era outra. Só que na hora que aquela menina saiu, aquilo me marcou demais. Aquilo foi uma flechada no meu coração e eu prometi para mim mesmo. Eu falei, o dia que eu tiver no comando, nunca mais terá uma Adriana Caringe.